E disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 24: produz a terra seres vivos, de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos orar agora, assim mesmo como você está, feche seus olhos, conecta agora, irmãos, no sentido vertical, porque agora, irmão, nós precisamos agora de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, que já está, através de cada vida que está aqui nessa noite. Se coloca na disposição nesse momento. Papai, nós te louvamos, te entronizamos agora nesta noite. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas. Você já se encontra dentro de nós, porque nós somos templo e morada. Então agora tenha liberdade para você agir em nossas vidas, para você trazer um alinhamento para nossas vidas, para você agora nos mostrar um caminho, nos mostrar um norte, para que nós venhamos agora, Pai, rever como está o nosso chamado, como está a nossa vida diante de Deus. Pai, que essa atmosfera agora, nesse lugar, seja tomada uma atmosfera de amor, uma atmosfera de paz, de comunhão nesse momento agora. Eu entrego a minha vida a Ti, reconhecendo que sou pequeno, que sou falho, e eu sou apenas um vaso, Pai. Encha segundo a Tua vontade para essa noite, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando Deus nos criou, Ele nos criou por um propósito. Quando Deus, você olha aqui, quando Deus começa a criar a vida em si, Ele fala que multiplique segundo a sua espécie, não é verdade? Então Ele está falando que cada um aqui, Ele vai gerar segundo a sua espécie. As plantas vão gerar segundo a sua espécie, o abacate vai produzir abacate, não é verdade? Por aí vai. Os animais segundo a sua espécie, não é verdade? A vaca ia produzir bezerros que futuramente ia tornar vaca ou boi. E quando Ele também olhou para o homem, também que o homem produza segundo a sua espécie. Mas para o homem Ele deu uma outra direção, irmão. Que ele ia o quê? Que ele ia ser fértil, que ele ia multiplicar, que ele ia encher a terra e que ele ia subjugar a terra. Então Ele falou que nós iríamos o quê? Diga comigo: dominar. É isso que nós precisamos entender. Deus nos chamou para exercer o domínio sobre a face da terra. Então Ele já está falando aqui, não é algo que diz respeito à força do nosso braço, não é algo que diz respeito à nossa condição financeira, dominar pelo dinheiro, mas Ele está falando de autoridade. Dominar. Nós sejamos instrumentos usados por Deus para exercer domínio. Deus não está falando aqui que é para o A, que é para o B, que é para o pastor, que é para o líder, que é para o ministério de louvor. Eu não estou falando aqui de ministérios, irmão. Eu estou falando aqui de pessoas que um dia entenderam o que eu entendi e que entregaram a sua vida para Jesus. Eu estou falando aqui de mim, de você, estou falando da igreja do Senhor. Às vezes, quando nós estamos ministrando aqui, às vezes a pessoa entende,
não, isso não é para mim, é para o pastor Omar, pastor Osmar, pastor Emivaldo, pastor João, pastor Wagner, é para fulano, é para Beltrano. Não, é para nós, para a igreja. Nós precisamos entender isso. Eu na minha igreja não uso muito mais a questão líder. Eu falo, irmão, é para a igreja. Eu uso o termo igreja, é para mim, é para você. Então nós precisamos entender isso. Irmão, o plano original de Deus nunca foi somente salvação. Não foi isso. Esse não é o plano original de Deus. Mas o plano original de Deus foi para nós exercermos domínio. Porque a salvação, irmão, ela é pela graça. A salvação ela já foi conquistada na cruz, não é verdade? Então basta apenas eu reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu já estou salvo. Não é verdade? Então o plano original de Deus, irmão, não foi somente a salvação. O plano original de Deus que nós lemos aqui no versículo 26, no versículo 27, no versículo 28 de Gênesis é domínio. Exercer domínio. Às vezes, irmão, nós nos achamos inferior, não é verdade? Nós achamos que isso é papel dos líderes, dos pastores. Não. O que Jesus morreu naquela cruz, ele não morreu para A, para B, ele morreu por todos. Ele morreu pela sua igreja. Então todos nós podemos exercer domínio. Todos nós podemos impor a mão e declarar, irmão, o reino do Senhor. Deus abençoe, irmão. Nós precisamos entender isso de maneira bem clara. Eu entendi isso bem claro. Eu era como você, um dia sentado nessas cadeirinhas aí. E eu entendi isso, irmão, e eu falei, se é isso que Deus quer para mim, eu vou alcançar em Deus. Mas o tema da minha palavra, que eu quero ministrar dentro dessa introdução é vivendo o Evangelho de Cristo, não o meu. Repita com você, vivendo o Evangelho de Cristo, não o meu. Irmão, nós estamos aí vivendo tempos difíceis, no que diz a igreja do Senhor. Nós temos aí muitas coisas, irmão, que tem nos tirado do propósito, não é verdade? A nossa correria incansavelmente, né, para nós viemos defender o nosso pão de cada dia, os nossos trabalhos, não é verdade? Isso tem gerado muita fadiga, o povo tem andado cansado. E nós temos também as facilidades, não é verdade? Os meios de comunicação, as redes sociais, internet e tantas outras ferramentas, traz um comodismo para nós, não é verdade? Nós estamos sentados no sofá e está tudo ao alcance de um toque, não é verdade? Eu posso ali ver pregações de um ministério que eu escolhi, eu posso escolher o pastor, eu posso mesmo, irmão, assistir um culto em casa, que está acontecendo naquele momento. E isso tem feito com que o povo de Deus, irmão, tem se acomodado. E muitas vezes, irmão, quando nós vamos olhar, tem vivido o seu evangelho, não o de Cristo. E Deus nos chamou para ter o evangelho dele, não o meu. Amém? E, irmão, quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia ela faz algumas citações quando se refere a nós, não é verdade? Quando a Bíblia se refere a nós, ela nos chama de filhos, sacerdote e noivo, não é isso? Se você olhar, tem uma expressão que eu gosto muito, que está nas cartas de 1 Pedro, vamos abrir lá rapidamente, bem no final da sua Bíblia. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, uma passagem muito conhecida por mim e por você. Vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora há recebido. Veja bem, então ele está falando aqui de um povo escolhido, de uma nação santa, de um povo que vão exercer o sacerdócio, um povo que vai anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele está falando de diga comigo, povo. Ele está falando de mim e de você. Ele não está falando aqui de líderes, ele não está falando de pastor, ele não está falando de ministério. Ele está falando de um povo. Amém? Então, irmão, nós fomos chamados para representar Deus, não para substituir. Muitas vezes, irmão, nós queremos substituir Deus por outras coisas, mas Deus nos chamou para representá-lo. Amém? Deus nos chamou para viver o evangelho dele, não o meu. Ele não fala isso lá no evangelho de Mateus? Mateus 16, vamos lá rapidamente, uma passagem também, talvez eu não venha falar nada aqui que é novo, irmão, é algo que você já está cansado de saber. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrá-la ou a salvar. O que é isso? Quem encontrar, perde. Quem perde, encontra. Algo estranho, né? Quem quiser perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Ele está falando de renúncia, de abrir mão, de deixar Jesus centrar no centro da nossa vida e nós levantarmos da cadeira, deixar ser governado por Ele, porque nós venhamos alcançar aquilo que é propósito a mim e a você. Amém? Nós precisamos entender isso de maneira bem clara, irmãos. Vamos para o Evangelho de João 17, que é até o tema central da minha pregação. Está dentro do meu horário. Aliás, João 7, por favor. No versículo de número 14, Jesus ensina na festa das cabanas, aqui na Galileia. Os discípulos chegam até ele e falam: Senhor, nós vamos para a festa das cabanas, o Senhor não quer ir conosco? Ele falou: não, vai à frente, ainda não é chegado o meu momento. Jesus não se movia, irmão, se não tivesse uma direção de Deus. Às vezes, e mesmo ele sendo Deus, ele buscava a Deus para se mover de um lado, de uma região para outra. E muitas vezes nós somos independentes, não é verdade? Não oramos, não nos colocamos na presença de Deus para saber se aquilo que vamos fazer é ou não da vontade de Deus. Deus deixou todos os ensinamentos. E é tão interessante, irmão, se você olhar, Jesus gastou 70% do seu ministério com o ensino. Os outros 30%, irmão, foi curas, milagres, sinais, mas o que mais Jesus empenhou foi no ensino. Se você olhar, irmão, as curas, os sinais aconteciam no decorrer quando Jesus estava indo de um lado, de uma região para outra para ensinar, e no decorrer do caminho ele ia curando. Mas o propósito de Jesus era o ensino. Isso aqui fala aqui, João 7,14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tantas instruções sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim
fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e não há nada de falso a seu respeito. Então, irmãos, se nós buscamos o ensino de Jesus, nós não falamos de nós mesmos, mas falamos daquele que nos enviou. E quando nós falamos daquele que nos enviou, esse ensino ele é verdadeiro. E ele fala aqui que não há nada de falso a seu respeito. Então nós precisamos entender, irmão, qual é o propósito que nós estamos sentados nessa cadeira. Se você olhar na Bíblia, irmão, nós chamamos muito os demais irmãos de membro, não é? Você é membro de qual igreja? Ah, eu sou membro de tal. Irmão, em lugar nenhum na Bíblia existe essa citação membro. Existe discípulos, filhos, sacerdote, nação santa, noivo. Então nós precisamos entender, irmão, que Jesus, ele veio para cumprir um propósito, e eu e você, nós estamos aqui para continuar esse propósito pelo qual ele morreu naquela cruz. Irmãos, é tão interessante que quando nós ainda não fomos alcançados por Jesus, estávamos ainda servindo aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, nós éramos conhecidos por uma menção, não é verdade? Eu, por exemplo, eu sou funcionário público, trabalho em Itaúsu, sou fiscal, moro em Umas, aonde pastoreio, e lá em Itaúsu, se todo mundo perguntasse por mim, eles falassem assim: é o Júnior fiscal, ou é o Júnior filho do Zé Major. Não é assim? Nós todos não éramos conhecidos assim? Se você olhar, é assim que fazia essa citação. Por quê? Porque nós buscávamos, nós éramos reconhecidos por aquilo que nós desempenhávamos na sociedade. Só que agora, irmãos, quando nós entendemos o propósito, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos entender o que é primário e o que é secundário em nossas vidas. O que passa a ser primário de agora para frente? Fazer a vontade de Deus. Isso agora é primário. O que é secundário? Satisfação das minhas necessidades. Irmão, eu preciso entender isso de maneira bem clara, porque senão eu sempre vou estar passando a bola para frente. Não, isso não é função minha, é função do bispo Almir, da bispa Ângela, dos pastores que auxiliam, é função da Vitória. Não, isso é função do Ministério de Louvor, da Rede Casais. Sabe por quê, irmão? Porque ainda o que é primário para mim é a minha satisfação. Eu ainda vivo o meu evangelho, não o de Cristo. Então eu fiz o irmão entender de maneira bem clara. Eu entendi isso quando um dia eu entrei por essas portas. Eu entendi o que era primário e o que era secundário na minha vida a partir daquele momento. Nós precisamos entender de maneira bem clara. E eu quero falar das 3 menções que a Bíblia fala a nosso respeito. Eu quero começar. O que é ser filho? Deus nos chama de filho, não é verdade? Nós fomos ingressados na família de Deus, e a partir daquele dia nós nos tornamos filhos. Nós éramos criatura. Hoje, irmão, dentro da igreja ainda existem muitos filhos órfãos, porque ainda não entendem, irmão, a paternidade de Deus. Estão dentro da igreja, ainda são escravos. Estão dentro da igreja, estão olhando para si. Ah, eu não posso, eu não dou conta, eu me sinto inferior. Ah, eu não tenho uma formação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E você não exerce, irmão, o seu chamado. Não vou falar de ministério,
o seu chamado como filho. Porque ainda, irmão, você não entendeu a paternidade de Deus. Você não entendeu a relação entre pai e filho. Nós precisamos entender, irmão, nós precisamos ter isso de maneira bem clara e definida em nossa vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus ele faz esse relato. João 17, Evangelho de João 17, versículo 25. Eu uso muitos versículos, irmãos. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nós precisamos entender isso. Nós nos fez um com Jesus. Nós nos tornamos um. Ele falou: assim como eu estou no Pai, o Pai está nele e eu estou neles também. Nós precisamos entender isso em nossas vidas. O maior ministério de Jesus era revelar o Pai, não era assim? Ele sempre fazia menção: o meu Pai está nos céus. O meu Pai. Então Jesus, o ministério de Jesus, irmão, foi revelar a Deus. Então Jesus, irmão, é a expressão exata de Deus. E nós também somos a expressão exata de Deus, irmãos. Lá no livro de Hebreus fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Vamos lá rapidamente. Antes do livro de Tiago, depois do livro de 2 Timóteo, Tito, Hebreus capítulo 1, no versículo de número 3, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então Jesus é a expressão exata de Deus. Eu e você, nós somos a expressão exata de Jesus, porque nós somos um com Ele. Amém? Irmãos, como entender essa relação? Algum tempo atrás eu tive uma experiência muito profunda. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Desculpa aí, vamos caminhar para que nós entendemos o que o Espírito Santo deseja de nós nessa luta. Uma passagem muito conhecida por mim e por você. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Ele fala: o maior no reino do céu. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino do céu. Portanto, quem se faz humilde como essas crianças, este é o maior no reino do céu. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lhe se afogar nas profundezas do mar. Interessante isso, né, irmão? Quem é maior no reino dos céus? Aquele que é menor, aquele que é humilde e entende que, se não depender de Deus, ele por ele mesmo ele não tem nada a oferecer. E Jesus que falou assim: olha essas crianças, dela é o reino. Por que ele comparou com uma criança? Porque nós sabemos que uma criança, ela é totalmente dependente do pai, não é verdade? Veja bem, eu tenho meu filhinho de 3 anos e 5 meses. Eu vou falar através dele, porque quando nós tivemos o Caio Henrique, eu ainda não era convertido. Quando eu me converti, o Caio Henrique já tinha 12 anos de idade.
Mas como Caleb, eu tive a oportunidade de ter essa experiência, de entender qual é o relacionamento de pai com filho. Uma criança, como eu falei, uma criança ela é totalmente dependente, não é verdade? Uma criancinha, se ela quer água, ela vai recorrer a quem? Papai ou mamãe? Quem troca as fraldas? Papai ou mamãe? Quem põe comida na boca ou prepara a comidinha? Papai e mamãe. Então, quando Deus se refere nessa citação usando as crianças, Ele está falando de ser dependente. De tudo que você vier fazer, me procurar, perguntar ao papai. O maior desejo de Deus, irmão, é te servir. Ele fica esperando o momento em que você, irmão, está com uma dúvida se é ou não de Deus, se você vai fazer ou não, se você vai abrir um comércio ou não, se você vai fazer uma viagem ou não. Você dobrar os seus joelhos e conversar com seu papai que está no céu e perguntar: papai, é da tua vontade que eu vá ou não vá, faça ou não faça? Tiago fala disso, irmãos. Vamos lá. Depois de Hebreus, 2 Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago, que fala assim, a incerteza dos planos humanos. Eu creio que você também já conhece essa palavra. Tiago 4, 13. Fala 2 Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago. Antes das cartas de Pedro, fala assim: ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ponto. Agora é Deus falando. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Deus falando. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso, faremos aquilo, compraremos, abrimos empresas, viajaremos. Agora, porém, vocês vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Como, irmão, nós agimos sem consultar a Deus? Ele falou que nós somos como uma neblina, que hoje está aqui, mas numa questão de momento é dissipada. Como eu posso fazer um plano para amanhã se não existe um amanhã, irmão? Quando chegar amanhã vai ser que dia? Quando chegar amanhã vai ser que dia? Hoje. Como que eu falo amanhã eu vou fazer isso se não existe o amanhã? Na hora que eu pisar amanhã vai ser o quê? Hoje. O hoje pertence a mim. O amanhã pertence a Deus. Como nós não temos dependência de Deus, irmão. Nós fazemos planos para amanhã se o amanhã ainda não existe. Precisamos ser como crianças, irmãos. Você sabe a experiência que eu tive com o Caleb, quando eu chego do serviço, era assim com o Caio Henrique também. O Caio Henrique eu me lembro muito bem, ele ficava esperando no portão, ele ficava lá na grade do portão, porque ele sabia o horário que eu ia chegar. O Caleb também, ele escuta o barulho da moto ou do carro que eu chego, e ele, quando eu abro a porta, ele faz: papai estava com saudade. Ele fala errado ainda, o neném estava com saudade. E ele, irmão, naquele momento ali, como também era com o Caio Henrique, não existe mais mãe. Eu sou talvez como o bispo Almir, meio corujão. Tudo é papai. A partir daquele momento ali, é eu que dou banho, eu que troco fralda, não tem mais fralda, né? Eu que preparo a comida, eu que tenho que sentar do lado. Se tudo é papai, eu que dou banho. Esse final de semana minha esposa estava no treinamento e eu ensino. E ela sabe que, por amor por você, eu fico tranquilo, que você cuida melhor do que eu.
E eu tenho meu momento com ele, levo para passear, brinco com ele. Irmãos, e tudo que eu vou fazer, ele está ali do meu lado. Se eu for pegar uma coisa, ele quer pegar do lado. Nem vai ajudar, papai. Irmão, nada. Se eu for abrir a porta, ele quer abrir. Se eu for sair, ele quer abrir o portão. Tudo que eu venho fazer, irmão, ele quer participar juntamente comigo. E eu ministrando um dia, por essa palavra, eu entendi qual a relação entre pai e filho. Dependência. Sabe, Deus quer ouvir da sua boca, como meu filhinho fala para mim: papai, estou com saudade. Talvez Deus tenha sentido saudade de você. Talvez quanto tempo você não entra no seu quarto, dobra o seu joelho e tem ali um momento com seu pai. Talvez quanto tempo você não lê a sua palavra, não medita nas suas escrituras, e ele está esperando um momento para se relacionar com você, para ministrar através do Espírito Santo, falar da sua vontade, do seu propósito, da sua vida. Porque ainda, irmãos, estão dentro da igreja, mas ainda somos órfãos. Não temos esse relacionamento de pai e filho. E meu filho, irmão, ele está ali o dia todo. Papai estava com saudade. Todo momento, irmão, passa um pouquinho, ele volta. Papai estava com saudade. O Senhor demorou. É assim que Deus quer que nós venhamos, irmão, se relacionar com Ele como uma criança. Fala para Ele: pai, estou com saudade de ser ministrado. Estou com saudade, pai, de dobrar os joelhos, de sentir a tua presença. Talvez quanto tempo, irmãos, você na sua fadiga, no seu dia a dia, no seu corre-corre, você tem esquecido desses momentos de se relacionar como filho, de chamar o seu papai, de pedir a ele algo, como um filho, uma criança pede aos pais. Sabe por que muitas vezes não entendemos o propósito? Porque não há relacionamento de pai para com o filho, e você não entende, e você vem para a igreja, sai da igreja, e a sua vida é a mesma no decorrer da semana, porque você acha, irmão, que a responsabilidade é do bispo, é da bispa, é dos pastores, é dos líderes. Deus nos chamou a todos. Jesus não morreu naquela cruz falando que eu morri pelo pastor tal, o pastor fulano, o pastor ciclano. Ele morreu por mim e por você. Eu não estou falando que todos vão exercer um ministério de pastor, um ministério de líder, mas nós todos temos por obrigação estabelecer o reino de Deus, porque somos filhos, nos relacionamos com o Pai, e a nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Quem está aqui não faz a vontade? Já sou velho, se meu pai me pedir algo, eu vou falar não? Cara, eu vou fazer de tudo para fazer a vontade do meu pai, que já é velho. Se ele fizer um pedido, irmão, eu vou fazer como diz o ditado, das tripas do coração, para fazer a vontade dele, porque ele é meu pai que eu amo. E Jesus fez tantos pedidos aqui: ide, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando, em nome do Pai, do Filho. Não é para líder, é para a igreja. Quantos aqui são igreja? Amém. Precisamos entender isso, irmão. Agora vamos para a segunda citação, que a Bíblia fala que nós somos sacerdócio.
O que é ser um sacerdócio? Ser sacerdócio, irmão, é o exercício de ministrar a Deus antes dos homens. Isso é ser sacerdócio. O que é ser sacerdócio, irmão? É você levantar pela manhã e apresentar diante de Deus e falar: eis-me aqui. O que o Senhor deseja de mim nesse dia? É andar em espírito, irmãos. É se mover pela vontade de Deus, como Jesus se movia. Nós ouvimos ali na passagem que eu leio que os discípulos chegaram até ele e falaram: vamos para a festa das cabanas ali na Galileia. Ele falou: não vai chegar no meu momento, vão vocês. Sabe por que nós não entendemos isso, irmãos? Porque ainda nós estamos vivendo como no passado. Nós ainda somos conhecidos por aquilo que nós éramos conhecidos pela vida das pessoas. Ah, eu sou o Joaquim, mecânico. Ah, o fulano é o Paulo, advogado. O fulano, médico. A fulana, enfermeira. Nós não éramos conhecidos assim? E agora? Depois de Jesus, como eu devo ser conhecido? Eu falei ali que nós precisamos entender o que é primário e o que é secundário em nossas vidas. Quando eu entrego minha vida para Jesus, o que é primário? Eu preciso entender o sacerdócio. Como agora eu sou conhecido? Eu sou sacerdote e atuo como mecânico. Eu sou sacerdote e atuo como médico. Eu sou sacerdote e atuo como enfermeira. Eu sou sacerdote e atuo como dona de casa, dona do lar. Eu sou sacerdote, irmãos, e atuo como tal coisa. Nós precisamos entender que agora mudou. Eu não sou conhecido mais como fulano mecânico, fulano médico. Não, eu sou conhecido, eu sou sacerdote e atuo como tal. Agora o que vai à frente é meu ministério, é meu chamado como filho. Eu entendi isso bem claro, irmãos, quando eu estava aí sentado nessa cadeira. Com 6 anos, irmão, já me tornei pastor, porque eu entendi. Eu entendi que eu estava ali, não era mais um no meio ali. Eu era uma pessoa que foi chamada, porque foi Ele que me escolheu. Você sabe que não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Porque se fosse você que tivesse escolhido Ele, amanhã ou depois você poderia abandonar Ele. Não quero mais, eu te escolhi, não te escolho mais. Nós fomos alcançados, nós fomos atraídos pela pregação da palavra. Nós precisamos entender isso, irmão. Irmão, na maioria das vezes nós estamos dentro da igreja e nós ainda temos uma mentalidade dicotomizada. O que é uma mentalidade dicotomizada? Ou seja, nós ainda separamos as diversas áreas da nossa vida. Nós separamos, de segunda a sexta eu sou médico, domingo eu sou filho de Deus. Ou segunda a sexta eu sou advogado, domingo eu sou filho. O que vai à frente ainda, o que está primário na sua vida ainda é a sua satisfação profissionalmente. Nós precisamos entender, irmãos, que o que está à frente é o reino. Quando eu vou trabalhar, irmão, eu estou ali, irmão, para estabelecer o reino. O meu trabalho, irmão, é apenas um meio. Nós precisamos entender que o meu campo missionário é onde eu estou plantado. Quando eu, irmão, pego ali, eu vou de moto para Itaúsu todos os dias. Quando eu vou ali, o que vai na minha cabeça não é o meu trabalho, é o reino. Quando eu chego ali, irmão, meu órgão da Secretaria de Saúde, quando eu piso ali,
sacerdócio vai à frente. Porque ali, irmão, a prioridade não é meu emprego, a prioridade ali é Deus. Sabe por que muitas pessoas não dão testemunhos ainda, irmão? Porque sua prioridade, a sua vida profissional não é Deus. Por que muitas pessoas estão dentro da faculdade, são cristãos, mas ali são, como diz, são ocultos, não é verdade? São detetives, não se revelam. A Vitória faz faculdade, faz ainda, perdoa a Vitória, por boca. Mas eu tenho certeza, conhecendo a Vitória, a faculdade ali era apenas um campo missionário dela. Ela sabia que ela estava ali em busca de algo profissionalmente, mas o que prevalecia na vida da Vitória era o chamado, era o sacerdócio. Irmão, aonde nós vamos, a igreja vai. A igreja vai. Você é a igreja. Você representa o Ministério dos Teus Povos aqui em Itaberaí. Você precisa entender que eu sou a igreja. Eu sou sacerdote. Sacerdote é o exercício de ministrar a Deus primeiro, depois aos homens. Quando eu piso ali na secretaria, irmãos, eu aconselho as pessoas vêm até mim em todo momento. Estou ali na minha sala, pastor, eu queria conversar com o senhor. Dou conselho, irmão, sobre casamento, oro com as pessoas o tempo todo, porque o que está à frente é ver o sacerdócio. Eu atuo como sacerdote e sou fiscal. Não é minha profissão que está à frente ali. Eu entendo muito claro, quando eu levanto pela manhã, eu me apresento diante de Deus, eu falo, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim nesse dia, aonde o Senhor quer me usar, traga as pessoas, atravessa as pessoas da minha vida. Isso, irmão, é andar segundo a ótica do Espírito, não andar no natural. Quando Jesus fez a oração pelos seus discípulos, ele falou, Senhor, eu rogo para que não os tire do mundo, mas que os proteja. O mundo é nosso campo missionário, irmãos. É aqui que nós vamos para o céu. Nós precisamos entender, irmão. Nós precisamos ter bem claro, bem definido em nossas vidas. E por último, a Bíblia faz menção de nós como o quê? A noiva. Não é assim? Vamos lá em 2 Coríntios. Traz para nós nessa noite, Espírito Santo, uma direção, uma convicção em nosso coração. Segunda Coríntios 11, onde Paulo aqui ele está preocupado com a fidelidade dos coríntios, e ele fala assim, 2 Coríntios 11:1, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo de que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido Cristo, querendo apresentá-los a Ele como a virgem pura. Jesus, Ele deseja se casar. Jesus nos chamou para um relacionamento. Relacionamento esse, irmão, que vai terminar o dia que Ele vier, na sua glória, nas nuvens, para buscar a tua noiva. Glória a Deus. Ele quer se encontrar com uma noiva pronta, ataviada, sem ruga, sem manchas, com suas vestimentas brancas. Nós não sabemos o dia, irmão, pode ser no piscar de olhos. Não espere para amanhã, pode ser tarde. O Evangelho é para hoje, não é para amanhã. Precisamos viver hoje. Só para encerrarmos,
No Evangelho de João, no capítulo 6, passagem que vocês pegaram no versículo de número 60, onde fala que muitos discípulos abandonam Jesus. Evangelho de João 6,60. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: duro é essa palavra, quem poderá suportá-la? E Jesus aqui no versículo 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disser são espíritos e vida. E aqui, irmãos, no versículo de número 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Não querem ir com eles? Esses que desistiram. E Pedro aqui, irmão, nos seus momentos de lucidez, ele responde: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. O que nos resta, irmão? Retroceder, voltar atrás, voltar na vida de antes. Nós somos estragados para o mundo, nós podemos até tentar, mas não tem mais jeito. Daqui mais alguns minutos, essas luzes vão se apagar, irmãos, e nós vamos sair por aquela porta. E o Espírito Santo, ele não vai ficar aqui sentado, irmão, esperando nós virmos aqui no culto de domingo que vem ou no culto de quarta. Ele não vai ficar aqui te esperando. O Espírito Santo, ele vai com você, porque você é a igreja. Ele vai no bairro que você mora, porque você, irmão, vai representar a igreja. Ele não vai ficar aqui te esperando o próximo culto para ter uma comunhão com você, para ter um relacionamento com você. Ele vai onde você está, porque você é templo, você é morada. Ele quer te usar, Ele quer relacionar com você. Ele quer assumir um papel na sua vida. Ele quer te direcionar. Ele quer te usar. Nós precisamos entender, irmão, o propósito pelo qual o Senhor nos alcançou. Não é para fulano, não é para Betlé, é para mim. Eu sou filho, eu sou sacerdote, eu sou a noiva. Por isso que o título da minha palavra é viver no Evangelho de Cristo, não o meu. Pode ser que até hoje, irmão, você ainda não viveu o Evangelho de Cristo porque você não teve esse entendimento aí. Mas hoje, nessa noite, você vai sair por aquelas portas, irmão, entendendo qual é o seu papel. Por que você está sentado nessa cadeira? Porque semana após semana, mês após mês, ano após ano, você vem à igreja. Você não vem somente, irmão, para assistir um culto. Você, irmão, é a igreja. Nós não vamos à igreja, eu sou a igreja. A igreja está indo por onde você vai. Quero chamar um ministério de louvor.